Aqui e ali, encontros, reencontros e partilhas de histórias que cruzam caminhos com Natália Dias. Horizonte Algarve. Olá, muito bem-vindos ao nosso programa Aqui e Ali. Desta vez viemos até Lagoa, ao estúdio fotográfico do Carlos Filipe, um fotógrafo um tanto ao quanto especial. E já vão ver porquê. Olá, Carlos, muito obrigada por nos receber. Obrigado. E bem-vindo à nossa entrevista. Muito obrigado. Como é que surgiu este gosto pela fotografia? Então, este gosto pela fotografia... Olha, isto surgiu... eu tinha... Deixa-me fazer aqui contas de cabeça. Foi há sensivelmente 12 anos. Portanto, eu tinha à volta dos meus 30, 29, 30 anos. E foi numa fase que eu não tinha... Eu não sou do Algarve, eu vim para cá viver. E foi numa altura que eu não tinha muitos amigos. Mas sempre estive ligado às artes. E comecei a usar a fotografia um bocadinho como expressão, como forma de me exprimir. E então usava-me a mim próprio como modelo, criava histórias, autorretratos. E então aos poucos comecei a desenvolver cada vez mais o gosto pela fotografia e então a partir Mas é filho único? Sou filho único da parte da minha mãe, tenho mais irmãos da parte do meu pai. Os filhos únicos também sou filho único, é que desenvolvem geralmente o autorretrato, a autohistória. Nós somos 3 irmãos, eu sou artista. Eu sou o chamado artista, sou o que enverdei mais pelas artes. Está bem. E portanto, quando é que começou? O que é que fazia antes? E depois, em que momento é que decidiu entrar para a fotografia? Então, eu tirei curso de... Eu estive na universidade, tirei licenciatura em professor primário. Trabalhei alguns anos na área, só que como na altura era difícil de encontrar colocação, trabalhei na parte privada, mas depois na parte privada também não é fácil, a escola onde eu trabalhava acabou por encerrar. Mas foi nessa escola que eu comecei também a fotografar, depois comecei a fotografar os miúdos. É preciso ser artista. Sim, é preciso, e ter muita paciência. Ter muita paciência. E então eu dividi-me um bocadinho entre trabalhava na escola durante o dia e fazia trabalhos de fotografia, tanto à noite como ao fim de semana. E o meu percurso, entretanto, depois mudei de profissão, mas continuei sempre a fotografar. Mas tem alguma formação em fotografia? Sim, eu fiz formação de fotografia analógica. Ok. Ou seja, toda a parte prática foi aquilo que eu aprendi. Não faço a pergunta porque às vezes as pessoas quando mudam de profissão pensam ele tinha a fotografia como hobby e agora dedicou-se. Mas não, tem que haver sempre ali uma base formativa. Porque é assim, a fotografia, pelo menos para mim, a fotografia acaba por ser um bocadinho... temos que ter cá dentro o gosto, tem que saber gostar, mas também é importante ter as bases e a formação para mim era importante porque temos que conhecer as bases para depois a partir daí nós começamos então a construir um bocadinho a nossa parte mais artística, ou seja, eu conheço as regras mas posso quebrá-las, mas sei que... É mais ou menos como na cozinha, a gente sabe cozinhar bem, mas se tiver ali uma formação... Não é bem a minha área, digamos que assim não é bem a minha área e a minha mãe se estivesse aqui a dizer não vá por aí, não vá por aí. Ele é um desastre, ele só é mesmo bom a criar fotografias, é mesmo como cozinheiro não, é muito mau, muito mau. E portanto, nestes 12 anos, começou logo a fotografar animais ou pronto, começou como fotografia normal? É assim, eu comecei muito na área, na parte dos autorretratos, porque na altura não tinha modelos, não conhecia ninguém, e depois comecei a explorar um pouco as várias vertentes da fotografia, seja a fotografia de retrato, a fotografia de moda, a fotografia de paisagem, e explorei todo o leque que existia. Casamentos, batizados, divórcios, todas essas panóplias de eventos. Até que cheguei a um ponto da minha vida que estagnei. Estagnei completamente. Artisticamente, a minha parte criativa estagnou. E então eu decidi parar um pouco. É possível estagnar um fotógrafo? É assim, é possível estagnar. Tinha ouvido falar, portanto, em escritores, mas fotografia não... E também tem muito a ver também com a nossa forma de estar. E se nós formos muito exigentes, e eu sou muito exigente com o meu trabalho, eu posso até pensar que... Tradução, picuinhas. Picuinhas, completamente picuinhas. Eu costumo dizer, eu não preciso de inimigos, porque eu mando-me abaixo. É próprio. Eu mando-me abaixo muito facilmente. E como era muito exigente com as coisas, eu cheguei a um ponto que perdi um bocadinho o meu rumo, ou seja, eu já não pensava no processo, eu já pensava no resultado. E até cheguei a um ponto em que eu fazia as coisas e como não estava bem eu apagava. E então aquilo começou a se tornar... E apagava sempre, depois. E apagava sempre e disse não.
eu tenho que fazer uma paragem porque isto não está a funcionar para mim. Fazer um refresh. E então fiz um refresh na minha vida toda. Eu fiz em tudo, porque eu estava-me a sentir muito estagnado e disse, não, isto não é a vida que eu quero nesta altura e eu preciso de abrir horizontes, e foi nessa altura que eu dei o grito de Ipiranga, como costumo dizer, despedi-me e disse, não, eu preciso conhecer o mundo, eu preciso sair daqui, preciso de ver o que é que está lá fora. Também quero fazer isso. Foi. A dificuldade para mim era a questão da idade, não é? Porque eu já tinha 34, 35. Que já era velho, era novo? É assim, depende. Se for para o mercado de trabalho já era velho. Já era velho, pois. Na minha cabeça ainda era novo, portanto ainda precisava de... Eu nunca fui muito aquela pessoa que trabalha das 9 às 5. Eu preciso sempre de coisas diferentes. É difícil, sim. É diferente. Tenho a minha agenda porque preciso da minha agenda, mas todos os dias são diferentes. Claro. E nessa altura, o que é que eu fiz? Eu despedi-me, precisava de viajar, mas não tinha dinheiro. E então, como é que nós fazemos isso? E então eu pensei, ok, então vou arranjar uma solução. E descobri que existiam companhias aéreas que contratavam pessoas com a idade mais avançada. E então, ou seja, já um velhote como... Um velhote acabado como eu, reformado já, mas ainda pronto para as voltas. Foi o desafio, não é? Porque eu já não estava há muito tempo e fiz o curso de comissário de bordo. Mas eles contratavam para comissário de bordo? Para comissário de bordo, exatamente. Tínhamos que fazer a formação, então eu era o paizinho, porque estamos a falar de pessoas com 19, 20, eu era o paizinho. Pois. Eu falava no que era um subsídio de desemprego ou no IRS e eles diziam, mas o que é isso? Pois. Se falasse de Instagram, sabiam tudo. Mas foi uma escola muito boa porque ajudou-me também a saber adaptar-me a vários níveis etários, digamos assim. Sim, etários ou de ambiente. Social, tudo. E então foi aí que eu depois tive 2 anos e qualquer coisa. E aí começou a encontrar-se? Eu comecei a me encontrar completamente, porque eu descobri que existia um mundo para além daquilo que eu conhecia, porque... Aquele trabalho das 9 às 5, e quando dizia, Carlos, então já viajaste? Eu dizia, sim, eu já fui a Sevilha. Porque fui ao IKEA. Ou seja, digamos que o meu horizonte era assim um bocadinho ok. Os outros falavam, tinha mas já é melhor, porque alguns estavam aí a monte. Mas é muito pouquinho, E então, no meu primeiro voo, quando dei para mim, estava em Hollywood. Foi o meu primeiro trabalho, foi para Hollywood. Depois estive na Venezuela, depois candidatei-me para ir viver para a Austrália. Estive na Austrália 4 meses, que foi a maior escola da minha vida, porque era o melhor dos mundos, era a parte da natureza, a parte dos animais. Conheci alguns cangurus, não? Muitos cangurus, crocodilos, koalas, tenho a minha casa recheada. Estava lá o crocodilo Dundee? Não, o crocodilo Dundee já não estava para as voltas, porque ele já estava um bocadinho cota. Muita gente já não sabe quem é o crocodilo Dundee. Já não sabe, ups, já me Eu sempre ouvi dizer, não é do meu tempo. Eu também só ouvi dizer. E foi muito bom, porque entretanto depois o meu contrato terminou e quando eu voltei, eu tinha uma noção diferente das coisas, ou seja, claro. A minha cabeça já estava muito mais aberta e então iniciei o processo artístico novamente. E foi aí que se deu completamente, claro. Porque eu estava lá, eu visitava os sítios e imaginava, olha, aqui fazia este tipo de sessão, ali fazia aquele tipo de sessão. Ou seja, tudo vinha, tudo fluía. Porque é assim, quando se é fotógrafo, eu pelo menos tenho esta ideia, que acaba por ser muito injusto, porque nós nunca tiramos partido dos sítios. Nós nunca vemos os sítios como as pessoas normais. Ou seja, as pessoas vão, quando eu viajo com os meus pais, eles apreciam as coisas. Eu não aprecio nada. Nós estamos sempre a pensar, ok, aqui era uma boa perspectiva, ali é uma boa perspectiva. Mas a iluminação não está boa, está nuvem. Nós não aproveitamos os sítios. É incrível. É porque nós estamos tão centrados nas coisas que não vemos as coisas. Normal, por dizer. E também não somos convidados para eventos, porque eu deixei de ir a eventos porque quando me convidavam diziam sempre, olha, traz a máquina. E eu dizia, olha, afinal não posso ir. Não vamos entrar por aí porque é exatamente, com os jornalistas é exatamente igual. É igual, é do género. Eu ainda caí 1 ou 2 vezes, pensei mesmo que estavam a convidar para o evento e... Não. Mas trouxeste a máquina e digo, ups. Ninguém quer saber de nós, é tudo por interesse. É tudo por interesse. Não, estou a brincar. Mas é um bocadinho por aí, ou seja, as pessoas depois, até quando nos apresentam, dizem, isto é o meu amigo, o fotógrafo.
Pois. E eu dizia, pá, diz o meu nome, não digas aquilo que eu faço porque as pessoas depois querem saber. Sim, porque não se apresenta o fulano tal, o médico, ou o enfermeiro, ou o mecânico, não, é o nome, não é? Sim. Mas neste caso o fotógrafo, ou o jornalista, ou o escritor, sim, ou seja, tem sempre aquela conotação. Mas pronto, mas a gente acaba... Será que ele vai fazer? Exatamente, ou então coloca-nos logo no sítio de tipo, eu estou a tirar fotografias, mas não é como você, não é como você. Então às vezes, mas eu não estou a dizer nada, eu estou tranquilo. Sim. Mas acaba por ser interessante. E quando eu voltei, trouxe ideias novas, ou seja, comecei a fotografar novamente. Fiz trabalhos muito giros, fiz editoriais de moda e foi engraçado porque quando eu parei, algumas pessoas já conheciam o meu trabalho, mas a gente já sabe que desaparece, esquece. E ou seja, eu desapareci completamente do mercado e quando eu voltei, eu tive que criar um novo conceito. E comecei a fotografar moda, comecei a fazer retratos, já tinha feito muitas exposições. Foi engraçado na altura, quando eu voltei, houve um jornalista de Lisboa que tem um blog que me convidou para fazer uma exposição e o título que eu dei a essa exposição, foi uma exposição online, foi A Ressurreição. Foi o nome. Ou seja, foi algo que na altura... Quero voltar outra vez a fazer e foi aí que eu depois, entretanto, comecei novamente a fotografar. Os animais surgiram mais tarde porque eu fotografava, mas faltava-me alguma coisa na minha vida. Porque tinha o meu trabalho, trabalhava, fazia parte da fotografia e precisava de... Algo que inspirasse algo que me inspirasse, talvez, sim. E então pensei, se calhar está na altura de eu ter mais companhia na minha vida e talvez seja uma boa altura de eu adotar um animal. Ok. Então é aí que é o grande passo, vamos. Sim. Não foi logo quando eu adotei o animal que veio a história da fotografia dos animais. Porquê? Porque eu primeiro tive que ter a minha escola de como educar um animal. Porque eu era completamente verde. Nunca tinha tido animais de estimação? Eu tive um animal quando era pequenino. Eu tive 14 anos um cão, mas na minha infância os cães não tinham a vida que têm hoje. Ou seja, comiam restos. Sim. Andavam sempre na rua, o meu cão não tinha uma trela, claro. Era independente, era um cão independente, pronto. E agora já era um bocadinho diferente, ou seja, nós nessa altura era a minha mãe que tratava do cão, era o meu pai que tratava do cão, eu era só aquela parte bonita. Aquelas festinhas e não tal. Não tinha telemóveis para fazer selfies, não tinha nada disso, tenho pai 2 ou 3 fotos do meu cão. E quando decidi adotar, estava um bocadinho a pensar como é que isto funciona. E foi aí que eu fui uma feira de adoções. Não quis ir lá próximo porque eu estava um bocadinho com medo de me deixar levar pelas emoções e ir trazer o cão, porque eu achava que chegava-se à feira, gosto deste cão, mete no saco, eu pago e já está. E depois explicaram-me que não era assim, foi aí que eu comecei aos poucos a entrar nesta... Pronto, a perceber como é que funcionava. Graças a Deus não tive trabalho nenhum, não tive que passar por processos de adoção, que ainda bem que existem, que são rigorosos. Eu não tive que o fazer porque o Boris apareceu-me sem eu fazer nada, porque o Boris foi encontrado na rua e a pessoa que o encontrou já sabia da sua história, talvez? Não, ele passou no meu local de trabalho na altura e ele, como não podia ficar com o Boris, andava a ver se alguém podia ficar com ele. E eu quando vi o Boris, eu olhei para ele pequenino, dentro de uma toalhinha, coloquei-o no chão, cocheava, dizendo ainda por cima é coxo. Ainda por cima tenho um cão coxo. E fiquei maravilhado. Não, ele estava a cochear, porque o rapaz que o resgatou levou automaticamente ao veterinário. E o veterinário era a primeira vacina. Então estava... E ele estava combalido, digamos assim. E então, quando depois adotei, não é? E eu quando fui lá para casa é que eu percebi, ok, isto é que é ter um cachorro. Porque não foi tudo. Foi destruição, foi tudo. Foi o sofá, foi persianas, foi respiradores, foi rodapés, foi colchão, tudo. E onde Boris? E para dizer o quê? Que eu não sabia como é que era com o cão, porque ele estava sempre a dormir quando era pequenino. Porque ele estava a brincar, de repente que ia para o lado. A dormir? Eu disse, mas o cão deve estar doente, então eu fui ao Google e escrevi, o meu cão está sempre a dormir. É normal? E então alguém escreveu, é normal, porque os cachorros dormem sempre muitas horas. E então, depois, a partir daí, ele foi crescendo, comecei a fotografá-lo, tinha um estúdio em casa, e comecei a publicar fotos dele. E então foi aí que as pessoas começaram a ver. Primeiro chamaram-me louco, não é? Porque agora arranjou um cão, agora arranjou um cão. E depois começaram a achar muita piada as fotografias dele.
E eu Fotos pensei... artísticas. Fotos artísticas, exatamente, porque ele é assim, Ele é assim todo... tudo artístico. E então foi que eu pensei assim, pá, gostava de ajudar as associações, mas eu não tenho coragem, eu não tenho coração para andar na rua a apanhar cães. Pois. E não tenho disponibilidade para estar nas ações e nos petitórios. Eu não tenho vida para aquilo, porque eu normalmente eu trabalho ao fim de semana, ou se me surge um evento eu estou sempre a trabalhar. E então eu pensei, só se eu oferecer os meus serviços a essa associação, que foi uma associação que eu conheci. E aí começa a ligação com as associações. Exatamente. Porque... Foi essa a forma que arranjou para... Sim, porque as associações, eu sei que elas faziam os peditórios e angariam, fazem angariação de comida. E eu comecei a pensar assim, mas eles também precisam de dinheiro. Eles precisam de dinheiro, o que é que eu posso fazer para isso? Olha, vamos criar. Exatamente. E até eu pensei, olha, vou criar aqui um evento em que monto o estúdio no local em que eles estejam a fazer a ação, monto ali o meu estúdio, quem passar, quem quiser tirar uma fotografia com o seu animal, paga um valor e o valor vai diretamente para a associação. E foi assim que eu fiz o meu primeiro evento, conseguimos angariar cerca de 400 euros. Eu estava em pânico porque eu nunca tinha fotografado animais, a não ser o meu, e o meu eu fotografo como eu quiser, mas na altura eu nunca, não tinha experiência. Eu suava, eu não parava de fotografar, era fotos a fotos a fotos. E quando no final chegámos aos 400 euros, eu pensei, pá, isto é muito bom. É muito bom, claro. E estou no caminho certo. Sim, exatamente. Pois. E depois foi a partir daí que pronto, comecei a contactar mais associações, comecei a conhecer mais pessoas. Mais ou menos quantas associações já? Eu já fiz as ações solidárias de fotografia, eu já fiz, penso que foram 6. Conseguimos angariar quase 5 mil euros. Acho que sim, depois entretanto apareceu o Covid e nós terminámos essas atividades por agora, mas sim. Mas até agora temos estado a falar de fotografias a cães, a animais de estimação. Sim. Como é que passamos dos animais de estimação a animais com problemas físicos? Então, como eu disse, eu entrei num mundo totalmente novo. Eu conhecia os animais, mas não sabia muito bem aquilo que existia na minha cidade, digamos assim. E isto surgiu de uma forma muito simples, que foi, quando eu estava a fazer a primeira ação solidária, apareceu-me uma cadela com 3 patas. E eu fiquei completamente estúpido. Porque é a mesma expressão, eu fiquei Nunca tinha... como um burro a olhar para um palácio, mas o cão não tem uma pata. Nunca tinha visto, nunca tinha enfrentado uma situação dessa. Ainda por cima era uma pata da frente, que ainda é mais visível. Pois. E eu estive a falar com os donos dessa cadela, que é a Lira, e a primeira expressão que a gente faz é aquela expressão que eu continuo a fazer, não é? Que é coitadinho, coitadinho. Mas já não é com a mesma conotação, porque eles não são coitadinhos. Pois. E eu aprendi isso, que eles não são coitadinhos. Mas na altura, claro, não sabia e perguntei, mas o que é que se passou? O que é que se passa com esta cadela? E então eles contaram uma história e eu fiquei horrorizado. Eu fiquei literalmente horrorizado com aquilo, porque ela foi atropelada, ela fugiu de casa, foi atropelada, voltou com a pata desfeita, foi ao veterinário e o veterinário disse, olha, vamos ter que amputar a pata. Pois. E a dona dela, na altura, disse, olha, isto não vale a pena, isso é muito dinheiro, isto leva-se para casa e deixa-se morrer. Ai, que horror. E a rapariga que estava a trabalhar na clínica disse, então, mas se não quer cadela, dê uma cadela. Ficou cadela. Pois. Posso ficar com ela. E eu fiquei apaixonadíssimo pela história. E então o que é que eu fiz? Uma história um pouco conhecida. Sim, e eu disse, eu quero fotografar esta cadela, eu quero mostrar a beleza desta cadela. E então contactei-os e disse, olha, gostava de fotografar a vossa cadela para mostrar a beleza que ela tem. E enquanto eu estava a fotografar, ela estava-me a contar a história e disse, mas isto aqui, a história também tem que sair cá para fora. As pessoas têm que saber que, além da beleza que ela tem, existe uma história por trás. Claro. E foi aí que eu, entretanto... Todo o animal tem um problema, depois terá uma história... Exatamente. Ou seja, ele tem uma história que é preciso contar. E eles, como não sabem falar, eu disse, olha, vamos contar esta história, vamos... E então foi aí que eu comecei a pensar, ok, isto devem de haver mais animais como ela, portanto vamos fazer aqui uma pesquisa. E eu, como já na altura comecei a conhecer algumas pessoas, e uma das pessoas que eu conheci é o João Ferreira, que na altura trabalhava com a ADAP, e disse ao João Ferreira, tu conheces tantas pessoas, eu preciso conhecer, quero contar histórias de animais diferentes, quero fotografar animais diferentes
e contar essas histórias. E foi a partir daí que eu entrei num mundo que posso lhe dizer, sem vergonha nenhuma, que eu sou uma pessoa, e sou gozado por isso, pelos veterinários, pelas pessoas que conheço, que eu choro com muita facilidade. E entrei num campo que eu não estava nada à espera, porque eu descobri que... Mas não é fácil, não é? Não é. Logo assim de repente... Não é fácil, e é assim, nós começámos logo este projeto de uma forma muito agressiva, porque o primeiro caso que nós tivemos, e começámos a falar sobre existe um gato que não tem olhos, existe um cão que não tem patas, só que o primeiro caso que nós fizemos foi logo de uma cadelinha que era muito conhecida em Portimão, que era a Fofinha, e foi o primeiro trabalho que nós fizemos, que era uma cadela que não tinha olhos, que estava já muito debilitada a nível de saúde, e o primeiro trabalho que fizemos foi a sessão da Fofinha, que foi eutanasiada 1 hora a seguir. Nós terminámos a sessão, eu só me apercebi disso na altura, porque eu não estava a entender. Não estava a perceber bem qual era... Eu sabia que ela estava doente, e o que é que aconteceu? Nós terminámos a sessão e eu tenho esta imagem na minha cabeça que vou guardar para sempre, que é, quando terminámos, despedi-me dela, não é? Pois. E eu lembro-me de eles entrarem no elevador, o elevador fechar e pensar assim, eu nunca mais vou ver esta cadela. Pois. E foi o caso mais forte. Marcante. Foi, porque eu passei uma semana a chorar, porque eu pensava naquilo constantemente. E comecei a pensar assim, e disseram-me, tu tens a certeza que és mesmo fazer isto, é que tu ainda só fizeste isto, não é? e tu já estás no chão, Pois. estás completamente no chão. E eu disse, não, é preciso contar porque eu hei de ganhar defesas, Pois. que é mentira, que não ganho defesas nenhumas, Não que se vai ganha. chorar na mesma. Cada caso é um caso. Sim, mas é muito importante, e a partir daí dei por mim a conhecer cada vez mais animais diferentes, e foi assim que eles começaram a aparecer na... E daqui a pouco a gente já os vai chamar, porque temos ali 3 cães magníficos, lindíssimos, e já os vamos conhecer através do João, não é? Do João. Eu estava aqui a pensar no nome do João. O João Ferreira. O João Ferreira. Mas entretanto, quando disse que tinha que contar as histórias, portanto também surgiu um livro. Sim, a ideia inicial era apenas fotografias, porque é a minha parte. Eu ando com os sapatos que tenho e não me meto... Mas alguém escreveu a história desses animais? Não, fui eu que escrevi. Porquê? Porque na altura, quando estávamos a fotografar, eu pensei, estas histórias têm que ser contadas. E eu pensei assim, como é que eu vou contar estas Nunca se histórias? souberem, ninguém Exatamente. imagina o que é que... E então na altura eu conhecia um rapaz que na altura filmava, eu podia ter filmado, porque tenho alguns conhecimentos de vídeo. Convidei um colega meu para ele filmar as histórias, ou seja, nós fotografávamos o animal e a seguir os donos, porque as histórias tinham que ser contadas na primeira pessoa, tinham que ser as pessoas que os salvaram, exatamente, se tivessem que chorar, choravam, se tivessem que se enganar, enganavam. Era tirar o que estava cá fora, claro, e contar ao mundo aquilo que tinham. E então criámos os vídeos, lançámos os vídeos no YouTube para que as pessoas pudessem ver ao vivo, de certa forma. E entretanto surgiu um convite da parte da Alma Lusa, da editora, que já conhecia o meu trabalho como fotógrafo, a dizer e que tal transformares todas essas fotografias e vídeos em histórias, ou seja, transformar para histórias para ficar físico. E eu disse, olha, vou pensar sobre isso, e então foi aí que eu comecei a pensar, ok, estou cheio de medo porque eu escrevo para mim, mas escrever para outras pessoas é complicado, mas ao mesmo tempo eu pensei, nem toda a gente tem a destreza de ir ao YouTube e de ver vídeos. Existem pessoas que ainda gostam do livro. Sim. Porque o livro não precisa de bateria para carregar, não precisa de nada, o livro vai connosco para todo lado. E então o que é que eu fiz? Passei dias com fones nos ouvidos a ouvir os relatos e a escrever as histórias. E então criámos o livro dos Amigos Imperfeitos, em português e em inglês, para chegarmos a um público ainda maior, porque não queríamos ficar pelo Algarve, nós queríamos contar estas histórias a nível mundial. Estamos a falar mesmo de não querer ser... Não pensar pouquinho, eu sempre disse, e toda a gente sabe, isto tem que ser um ponto de partida para se criarem pontos para mais países saberem destas histórias. E então lançámos o livro que era Os Amigos Imperfeitos, que foi espetacular, foi uma experiência muito boa, porque foi uma nova abordagem do projeto em si.
E eu pensei, ok, então agora vamos pensar de uma forma moderna, porque o livro tem que dar para adultos, mas também tem que dar para crianças. E então o que é que eu me lembrei? Vou criar uma ponte entre como é que eu faço uma criança ler um livro. A criança gosta do vídeo, então o que é que nós fazemos? Em cada história colocamos um código QR em que a pessoa acaba de ler a história, com o telemóvel passa automaticamente para o vídeo. E foi uma forma que eu encontrei de interligar tudo. Pronto, para chegarmos ao máximo de pessoas possíveis, não só aos mais velhos, mas também aos... Este livro foi vendido ou foi só recebido? Como é que foi? Este livro foi uma edição de autor, em que eu paguei o livro do meu bolso. A ideia do livro não era ganhar dinheiro com ele, então eu cortei a minha margem de lucro, que não era já muito grande, mas eu cortei automaticamente e o livro basicamente foi vendido a preço de custo. Porque a ideia era o que era chegar ao máximo de público possível, chegarmos a bibliotecas, apresentarmos o livro a câmaras, houve câmaras que compraram vários livros para colocar nas bibliotecas. Fizemos apresentações de livros, sempre com aquela exposição. Alguns, não é? Sim, sim. Enviámos também, conseguimos enviar alguns livros para vários países da Europa, foi muito bom também. E agora neste momento, que sempre que vou lá às escolas, eu sei que o meu livro é usado para vários projetos de cidadania, em que os pequeninos fazem desenhos, os um bocadinho mais velhos já fazem composições. Começa a ser mais normal. Sim. Começa a ser uma situação normal. Exatamente. E vamos também às escolas com o livro, fomos lá a várias escolas com o livro apresentar o projeto. Para quê? Para que os professores pudessem, depois da nossa visita, fazer angariações de donativos para as associações da localidade, ou seja, em Monchique demos donativos à Associação de Monchique, em Portimão também, em Albufeira. Tudo em base à apresentação do livro? Sim, tudo em base à apresentação do livro e eu apresentar-me como a pessoa que foi descobrindo várias associações, que ajuda várias associações e desmistificar um bocado como é que se pode ajudar uma associação, porque as pessoas têm muito aquela ideia, principalmente as crianças, que é ajudar os animais, é pegar neles e levá-los para casa. Na mantinha e tal, já está. E já está. E eu disse, o problema é que vai chegar a uma altura que tu vais ter 2, 3, 4, 5 animais e tu não vais ter capacidade. E então explicar à criança que para ajudar pode-se comprar uma latinha e dar a uma associação, pode-se dar um bocadinho da tarde para uma angariação de fundos. Há muitas formas de ajudar. Exatamente. E começar logo pelas gerações mais pequenas. Como começou a reciclagem, não é? Exatamente. A nossa geração não foi acostumada à reciclagem, já as gerações das minhas filhas, por exemplo, já vê, não ponhas isto aqui, não ponhas isto ali. Portanto, se for desde pequenino, depois já há uma maior sensibilização. Claro que sim. E para falar em sensibilidade, não basta ser fotógrafo e ter um cão. Tem que haver ali uma empatia, tem que haver qualquer coisa. Como é a sua comunicação com os animais? É assim, ao princípio foi complicado porque eu estava num terreno que não era todo o meu, não é? E fotografar animais não é fácil. Ao princípio foi um bocadinho por testar, ou seja, testava as coisas para ver se funcionavam, testava com o meu cão funcionava, mas com outros cães talvez não funcionasse e não funcionou. A questão foi que, como eu tenho formação de professor primário, eu tive uma cadeira de psicologia infantil. E aplica aos animais. E descobri que a psicologia infantil é aplicada aos animais. Olha que engraçado. Porquê? Porque os animais funcionam como crianças. Sim. A diferença entre as crianças e os animais é que as crianças crescem e os animais mantêm-se sempre crianças. Isto para dizer o quê? Que a criança, nós para conquistarmos uma criança temos que falar o nível dela, ou o nível do animal é exatamente da mesma forma. Igual. Se falarmos de cima, temos uma postura mais superior, não é? Mais superior e vamos perder. Depois, a nível do controle dos animais é um bocadinho também por aí, porque os animais são o reflexo dos donos, digam o que disserem, por isso é que o meu cão é especial. Mas para dizer o quê? Que os animais, quando chegam aqui, vêm com os donos, não vêm cá sozinhos, não é? Claro. A questão é que, quando eles chegam, existe um momento de stress, mas se estiverem com a trela, eu quero aproximando, porque eu tenho uma dona, tenho a minha trela, portanto eu não faço nada daquilo que eu quero. É exatamente a mesma coisa da criança quando vem de mão dada com os pais. Enquanto estiver ao lado da mãe, faz Está protegida, faz aquilo que quer. O que é que nós fazemos? A criança, dizemos, olha, vamos afastar um bocadinho. Vamos afastar um bocadinho. No caso dos animais também é um bocadinho assim. Por favor, tira a trela. Não vou tirar a trela porque isto vai correr mal. Não vai correr mal. E a partir do momento que se tira a trela, claro que existem casos extremos, não é? Claro.
Mas no geral, ou seja, tiramos a trela, os níveis baixam logo e o animal já não tem aquela... Já se sente, Exatamente. não inseguro, mas É sente a falta de apoio. sim, sente a falta de apoio e então já está um bocadinho mais receptivo àquilo que está a acontecer. Depois é tentar perceber o que é que estimula cada animal, ou seja, existem animais que reagem à comida. Boris, queres um bombom? Queres um bombom, Boris? Por exemplo, isto. Existem animais que reagem aos sons, ou seja, cada animal é um animal e nós temos que perder estudar ali um bocadinho. Sempre, porque depois também temos os animais, depende muito também da raça. Existem animais, por exemplo, que não reagem a nada porque estão demasiado traumatizados e é preciso ter muita paciência para eles. E depois existem outros animais em que temos que ir mudando automaticamente os estímulos. Então, voltando aos estímulos, que o Boris já estás mais calmo, não estás? Estás mais calminho. Existem também aqueles animais que mudam, que é necessário usar vários estímulos na mesma sessão, ou seja, eles primeiro reagem à luz, depois já não reagem, depois reagem ao som, depois já não reagem. É tipo as crianças hiperativas, é um bocadinho salada de frutas e é o que for, é o que vai. Portanto, ou seja, não existem pontos que nós podemos usar como base, mas depois temos que se adaptar muito. Também há que ser muito criativo. Tem que ser muito criativo, porque existem, por exemplo, casos que existem dois animais, em que há um que é muito ativo, o outro é mais calminho, mas aqui tudo pode mudar. O que é calmo pode se portar muito mal, o que é mais ativo pode até ficar mais postado. Ou seja, como o Boris deu-lhe o sono. Agora deu-lhe o sono. Mas temos ali alguns animais. Será que os conseguimos chamar? Para eles virem cá? Não sei. Eles não vêm sozinhos, pois eles não? normalmente têm que ser com o João. A gente já fala. Eu já sei da minha cadeira. Mas é também procurado para... Quem é que o procura? São os donos dos cães com problemas? São donos com cães ditos normais? Ou seja, quem é que o procura? Como é que faz o seu trabalho? Então, eu sou procurado um bocadinho por todo o tipo de mais donos. Mais portugueses ou estrangeiros? É assim, no início tínhamos a ideia que eram mais os ingleses. Neste momento temos o mercado português cada vez mais a surgir. Está-se a tornar mais sensível. Sim, está-se a tornar mais sensível. Tenho todo o tipo de situações. Tenho os clientes que têm os animais imperfeitos, que conheceram o projeto. Chama-se Animais Imperfeitos ou não? O projeto chama-se Amigos Imperfeitos, sim, em que o I e o M ficam sempre entre aspas. Mas quando temos um cão, por exemplo, se é uma pata ou se é um olho, como é que a pessoa se pode dirigir a eles sem ser ofensivo? Olha, é assim, eu neste momento, quando os vejo, digo, olha lá, tão bonito, tão giro. Ou seja, eu já fico um bocadinho fascinado pelo animal em si. Já está mais acostumado, sim. Já estou mais acostumado. A questão é nunca ir com aquela postura muito de ai, coitadinho, coitadinho, porque nós não sabemos a história do animal, se calhar até foi aquela diferença que o salvou, ou seja, se calhar se não tivesse tirado a pata, se calhar tinha morrido, ou seja, tentar pelo menos perceber. É um bocadinho, se calhar, quando encontramos alguém diferente ou com alguma deficiência, tentar agir da forma mais normal possível, até porque cada vez mais se vê animais diferentes na Sim, porque antes se calhar eram logo abatidos e agora há a tentativa de salvar, não é? É assim, existe, pela história que eu fui descobrindo, era um bocadinho, não sei se devia estar a dizer isto, mas é um bocadinho a minha experiência. Eu venho de onde eu venho, existia muito aquela história de muitas pessoas tinham filhos com deficiência e que muitas das vezes nós nem sabíamos que eles os tinham. Fechávamos em casa, não nunca saíam de casa. Sim, antigamente havia essa... Que havia muito essa ideia. Exatamente. No caso dos animais, aquilo que eu percebi ao princípio era, ok, tem um problema de saúde, vai dar despesa, não vale a pena, é apenas um cão, é apenas um gato, não vale a pena. E muitas das vezes eram os próprios médicos, os próprios veterinários que diziam, veja lá se vale a pena estar a gastar tanto dinheiro. E isto são relatos que me deram. Um pouco desmotivante, não é? Mas, entretanto, o que é que acontece? Nestes mais de 3 anos que nós já estamos a fazer isso já começa a mudar muito. Ou seja, existem mais tratamentos, existem mais alternativas e as pessoas procuram cada vez mais tentar salvar o seu animal. Ou seja, a pessoa diz, não, eu não vou desistir. E aí é o próprio médico veterinário que diz, e eu concordo, que é, enquanto houver qualidade de vida... Claro.
e qualidade de vida e condições, não é? Obviamente. Para salvarmos o animal. Se não temos dinheiro, nós pedimos ajuda. Muitas associações agora têm essa Sim, sensibilidade. existe muito essa sensibilidade, podemos fazer angariação de fundos. Tem que haver uma razão lógica, ou seja, não é só porque ele perdeu a pata, olha, Pois. é assim, tudo está à despesa. É o que eu digo aos meus clientes, o cão, tenho um cão, mas eu tenho um cão normal. Sim, mas os cães normais não ficam saudáveis para sempre. Depois pode acontecer qualquer Até as coisa. crianças ficam Sim, doentes. sim, sim. Perdão, e o que acontece é, tem essas pessoas que me procuram, tem muitas pessoas que têm animais que querem fotografias de família, porque as pessoas cada vez têm filhos mais tarde, não é? Os casais têm filhos mais tarde, E o cão os faz animais parte da faz família. parte da família. E então tem esses jovens que me seguem, que me procuram, querem tirar foto com o seu filho. O seu filho adotivo. Depois, entretanto, é engraçado que muitas delas ficam grávidas, voltam para tirar fotografias de grávidas Com o seu cão animal de estimação. incluído, Ok. casam, incluem o animal, ou seja, existe aqui ou seja, eles nunca Seguimento. deixam de se fazer parte da família. Ultimamente tenho muita procura de pessoas com animais séniores, porque sabem que eu fotografo muitos animais séniores, sabem que os animais estão a chegar a um limite. Que é aquela ideia de dar um fim de vida, mas com qualidade. Exatamente. Não é? Que eles também merecem. E principalmente descobrirem a importância da fotografia, que não é aquela fotografia de telemóvel, é aquela fotografia bem feita, ou seja, um retrato digno do animal, ou seja, não no final de vida que o animal já está frustrado, já não está... Ou seja, querem guardar uma recordação do animal, então existe muito essa procura também agora. E acredita que uma boa fotografia induz a uma mais rápida, uma melhor adoção? Sem dúvida. Isso aí, Em que sem sentido? dúvida. Eu tenho essa experiência porque quando comecei com os eventos, comecei a ser procurado pelas associações para fotografar animais que estavam para a adoção e alguns dos casos que nós tivemos foram animais que já estavam para a adoção há algum tempo e foram adotados rapidamente. E eu digo isto porque não tem a ver com não quero estar a gabar do meu trabalho ou é isso. Gosto de dizer que foi a minha experiência que me fez acreditar nisso. Eu vi fotografias de animais que estavam para a adoção em que eu, e não tenho vergonha de dizer o que vou dizer, a minha reação foi: eu nunca na minha vida adotava este animal, porque este animal tem um aspecto doente. As fotografias eram escuras. Muitas delas tinham grades, porque as pessoas, nem toda a gente consegue tirar uma boa fotografia. Eu dizia, não, estes animais têm que ser vistos pela beleza que eles têm. E então, uma boa fotografia o que é que faz? Mostra a essência do animal, mostra as cores, mostra o brilho corpo dos que eles têm, o olhos. brilho dos olhos, as expressões que eles têm. E a pessoa vê a fotografia, os olhos também comem. É mais ou menos como fotografar um modelo, né? Depois quando tira a maquiagem... Exatamente, muda um a pessoa já se apaixonou, ou seja, já quebrámos o gelo ali. Sim. E a pessoa, e o João Ferreira pode comprovar isso, que nós já fotografámos animais que estavam para a adoção há algum tempo, as pessoas viram as fotografias, contamos a história, mas a história já não tem aquela conotação tão dramática. Já não vem do zero, porque Mas já ele está é ali... tão bonito. Pois. Mas ele é tão Já bonito. está ali Ou seja, uma pequena cria-se paixão. ali uma ligação, não é? E depois a partir daí o problema já não é tão dramático, porque já se quebrou ali um bocadinho o gelo. E essa Então, é a maneira mais fácil de... Carlos, eu tenho que falar ainda com o João Sim, sim. Ferreira, mas conte alguma história que eu tenha marcado, alguma pela positiva e alguma pela negativa, muito rapidamente. Então, Só para as pessoas terem a percepção. Claro. Então, pela Começar pela má. Pela má. Então, pela má. Situações más. Tenho. Talvez eu fotografar animais que estão em fim de vida, em que eu pensava que o animal ia durar mais algum tempo e eu até entrego os trabalhos facilmente e rapidamente. Porque é que se fotografa o animal assim para ficar com uma recordação? Para ficar com uma Os donos recordação. pedem? Sim, Ok. sim. E uma coisa má foi que eu não fui a tempo de entregar as fotografias. E quando eu entreguei as fotografias o animal já tinha falecido. Então valia aquele... E então é um sentimento um bocadinho de... Não cheguei a tempo. Não cheguei a tempo, porque eu acho que é muito giro, porque eu às vezes recebo as fotografias da família em que eles emolduram a fotografia e tiram a fotografia do animal com a fotografia para me agradecer. Pois. E senti-me um bocadinho incapaz porque não estava nos nossos planos ser tão rápido. Ser tão rápido, claro.
Uma história bonita. Uma história bonita foi... Tenho várias, podia contar inúmeras, mas posso generalizar quando recebo imagens, quando recebo uma mensagem a dizer Carlos, gostava de tirar fotografias com o meu cão. E eu normalmente pergunto, pode mostrar uma fotografia do seu cão, só para ver o tamanho, se é tamanho médio, pequeno, grande, quais são as cores, para começar nas fotografias. E a pessoa me diz, mas não é preciso que você já tenha fotografias dele. Disse, mas como já tem? Sim, porque nós vimos as fotografias do cão e nós adotámos o cão porque vimos as fotografias, então agora queremos ir lá para fazer foto de família. De família. Sim. E acontece muitas vezes, graças a Deus, e é muito bom. E não está demais em dizer que o Carlos está sempre a falar, mas está sempre com aquele brilho nos olhos que eu tenho medo que a qualquer momento ele se morone. Não, eu gosto muito daquilo que faço e falo com muita paixão daquilo que... Obrigada, Carlos. Eu é que agradeço. Vamos falar aqui rapidamente agora com o João, só para ele mostrar os animais que tu fotografas. Exatamente, então, com certeza. Obrigado. Vamos lá. E finalmente temos aqui o João Ferreira, que é proprietário, dono destes 3 animais, que todos têm um pequeno problema físico. Explique lá rapidamente o que é que eles... Temos o Alex é cego e surdo de nascença. Cego e surdo de nascença? Sim, cego e surdo de nascença. Depois temos o Spirit, só tem 3 pernas, viveu na rua há muitos anos, não sabemos como é que aconteceu, acreditamos que tenha sido um acidente. E teve que amputar a perna traseira. E temos a Alegra, que foi atropelada quando tinha 2 meses. 2 meses de idade? Infelizmente a família não tinha condições para cirurgias e mantiveram-na fechada há muito tempo, o que afetou também a coluna. Depois então ela tem aqui um... Exatamente, sim. Mas tem aqui uma cadeira de rodas adaptada, exatamente. Não é? Ela depois foi para uma associação e depois acabei por adotar e na associação delas teve que amputar as pernas e a cauda, ficou também incontinente, mas agora faz uma vida fantástica. Uma vida normal, por dizer assim. E João, porquê esta vontade de ter cães, portanto, com problemas físicos? Eu tenho 6 cães, os primeiros 3 não têm problemas físicos, mas depois, tal como o Carlos, conheci alguns animais que tinham deficiências físicas e que chamaram um pouco a atenção, como pela positiva, ficava bastante entusiasmado em ver como é que eles conseguiam reagir e fazer vidas normais. E desde então que só adoto animais com deficiências. Ai, está bem. E então tem 6 e pensa adotar mais? De momento eu tenho 6 cães, 2 gatos e adotei recentemente uma cabra. E por agora vamos Mas a cabra é normal, é normal, sim. E por agora vamos abrandar, parar. Eu uma vez adotei também uma cabra que as minhas filhas queriam. E não pensava que era assim, pensava que era uma cabrinha, damos a comida e tal. Não. Só que ela era muito mimada e comia, entrava na cozinha, comia bolachas, fazia tudo e depois não ficava sozinha. Ela quando ficava sozinha fazia, barrava e digo assim, bom, os vizinhos vão me expulsar daqui e tive que devolvê-la à senhora. São muito ativos. São muito ativas, mas era muito engraçado. Qual é a sua relação com as associações? Qual é a sua forma de sensibilizar outras pessoas? Ou como é que faz as outras pessoas também gostarem de animais assim com alguns problemas? Eu fiz sempre parte de associações desde criança, voluntariamente. Mas é bastante jovem, que idade? Sim, tenho 26. E atualmente trabalho com uma associação em Lolé. E desde então, quando adotei estes animais, achei que além de ser positivo para mim e para eles, é também uma mensagem que passamos diariamente ao público. Tal como o Carlos me ensinou, muitas pessoas não sabem como abordar uma família que tenha animais com deficiências. Claro. E a verdade é que podem agir muito naturalmente porque são animais felizes. Eles são capazes de tudo, eles fazem uma vida normal dentro das incapacidades que têm. Claro. E uma das mensagens importantes que eu passo é mesmo no dia-a-dia, é quando me cruzo com pessoas na rua, é com pessoas que vêm falar e questionar como é que é o dia-a-dia destes animais. Não é? Exatamente, e depois ao vê-los felizes e capacitados de fazerem tudo como qualquer outro cão, dá um pouco de coragem e incentiva um pouco essas famílias a um dia que vão adotar um animal, porém também, em hipótese, adotar um animal que tenha alguma necessidade especial. Acha que já conseguiu que alguém adotasse um animal assim? Sim, sem dúvida nenhuma. Muitas pessoas gostam muito do facto do Alex ser um cão extremamente feliz, ou da Alegra conseguir fazer tudo com cadeira de rodas, e então ganham inspiração e querem também algo na sua vida assim. Então, felizmente, cada vez mais se vão abrindo os horizontes e mais pessoas vão adotando animais com deficiências. Acha que deveria de haver mais ações de sensibilização, principalmente desde os mais pequenos? Sim, sem dúvida. Um dos trabalhos que nós fazemos, o Carlos faz também, é irmos às escolas. Na sexta-feira passada tivemos com a Alegra e um outro cãozinho em cadeira de rodas numa escola
é muito importante. Os miúdos Nós só conseguimos veem- chegar, exato, nós só conseguimos chegar a um futuro melhor começando pela geração atual. E são essas gerações que vão mudar também em casa os pais, os avós e assim sucessivamente. E então eu acho que é extremamente importante ações de sensibilização e que fazem falta mais. São só cães que têm problemas físicos ou também têm outros tipos de animais? Não. Todo e qualquer tipo de animal pode ter Que outros problemas animais, físicos. sim, mas vocês têm alguns nas associações? Sim, nós nas associações trabalhamos diretamente com cães e gatos. E temos É muitos- mais cães e gatos, não é? Sim, nós é maioritariamente cães e gatos. Há outras associações que também cuidam de outro tipo de animais que também são. Muitos deles têm deficiências. Mas Como que basicamente. animais já agora só de falar? Cabras, burros, cavalos, galinhas, coelhos. Galinhas? Sim. O que é que tem a galinha? Podem ter muitos problemas, tal como nas pessoas. Podem ter cegueira, audição, tudo. Qualquer animal. Ok. Muitas vezes as pessoas achavam que os cães só poderiam ter ou falta de uma pata, Sim. mas não, eles podem ter diabetes, Pois, sim, essas doenças, sim. todo Eu tipo tive um de cão com doenças. epilepsia, sim. Exatamente, epilepsia é muito comum também, diabetes também, infelizmente. E a mensagem mais importante é que, da mesma forma que não desistimos das pessoas por terem essas incapacidades, não podemos desistir deles, porque eles conseguem fazer uma vida totalmente normal. Às vezes até ainda são mais... E eles pagam claramente com muito carinho. Sim, bastante, sim. Com muito carinho, Sim, sem muito dúvida. amor. Sem dúvida. Não é? Qual é o nome deste? Ele é o Alex. Desculpe, não Não se faz podia mal. tocar. Pode, ele fica todo contente porque ele adora Não se podia pessoas. tocar. Ele gosta mesmo muito de toque, de carinhos, de mimos, sim. Porque ao ser cego e surdo, Sim. a única forma de contacto O toque. é o toque, não é? Toque, exatamente. Toque, energia, ele é extremamente inteligente, ele sabe toda a rotina Sabe? e É algo como- fantástico como um mesmo. cão normal. Fantástico, sim, como um cão normal. João, o nosso tempo está mesmo a chegar ao final, é uma pena porque tínhamos aqui conversa com sim, o Carlos sim, e consigo por muito tempo. Alguma mensagem de incentivo a alguma pessoa que esteja assim na dúvida, adota ou não adota, ou incentivo alguém a Bom, posso adotar um dizer animal que assim? desde que adotei estes cães, a minha vida tornou-se muito mais completa. O meu dia-a-dia por vezes é mais complicado, sim, nem tudo é um mar de rosas, mas chegamos ao fim do dia, estamos a fazer algo bom e recebemos em dobro aquilo que damos a cada um deles. É fantástico apreciar a forma como eles interagem, como eles ultrapassam os obstáculos e como eles vivem presencialmente. Ao contrário de nós que estamos constantemente ligados ao passado e constantemente a pensar no futuro, eles não, eles vivem presencialmente com o que têm e felizes, sem dúvida. Por isso Bom. avancem e adotem E animais. adotem Sim, animais. sem dúvida. Muito obrigada, João. Obrigado, Obrigada, nós. Carlos, que está ali Obrigado. atrás, já escondidinho. E a vocês que nos acompanham semanalmente, muito obrigada por estar connosco. Não se esqueçam de deixar o vosso like nas redes sociais e de nos acompanhar na próxima semana. Obrigada. Aqui e ali, encontros, reencontros e partilhas de histórias que cruzam caminhos com Natália Dias. Esta quarta-feira, às 11 horas, com repetição às 21 horas. Aqui e ali conta com o apoio Golden House Imobiliária, a sua imobiliária de confiança há mais de 20 anos em atividade no Algarve. Jornal A Voz do Algarve. Informação de confiança. Informação de proximidade. Jornal A Voz do Algarve. Sempre a seu lado, à distância de um clique. Esteja a par do essencial da informação. Informação de confiança com notícias da região. Jornal A Voz do Algarve. Siga-nos em www.avozdoalgarve.pt.